Na ditadura, a economia e a educação era melhor? Diga a fonte. No regime militar, quem era trabalhador não era perseguido, era protegido, coisa que não acontece hoje. Diga a fonte. Mas aqui no RN não teve ditadura. Era só em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Diga a fonte. Mesmo com mais de 60 anos da instauração do golpe militar, ainda vemos muitas fake news sobre o tema nas redes sociais. Estou aqui com Henrique Lucena, professor e historiador. Seja bem-vindo, professor. Oi, Sara, muito obrigado. Professor, vamos começar com esse comentário. A ditadura no Brasil foi, na verdade, uma dita branda, porque não foi forte como em outros países. Isso é verdade? É uma ilusão, é um fake news, Sara, porque cada regime ditatorial cria estratégias próprias de repressão e controle social, corporal e psicológico. A nossa ditadura civil-militar, ela vai ser tão violenta e agressiva quanto a da Argentina, por exemplo, contudo, usando outros métodos, inclusive do ponto de vista jurídico e propagandístico. Por isso a ideia dela ter sido branda, suave, mas isso não é uma verdade. Esse outro comentário fala: o Rio Grande do Norte, por ser um estado afastado de grandes centros como Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, a ditadura não teve tantos efeitos por aqui. Isso é verdade? Outra fake news, até porque o regime ditatorial ele foi nacional e estabelecido a partir de um aparelhamento do Estado. O Rio Grande do Norte e indivíduos que questionavam toda a estrutura do regime ditatorial foram também perseguidos, torturados e desapareceram, tanto quanto São Paulo, Rio de Janeiro ou Minas Gerais. Professor, na ditadura, a economia era realmente melhor? Isso é a maior de todas as fake news, porque se justifica o regime a partir de um crescimento econômico e industrial. Na realidade, o que aconteceu foi que o Estado brasileiro se fez valer de uma série de empréstimos ao Clube de Paris, que é um conglomerado de bancos norte-americanos e europeus que emprestavam dinheiro a países que estavam alinhados durante a Guerra Fria com os Estados Unidos. Quando o choque do petróleo se estabeleceu, é que a gente percebeu que todo o desenvolvimento econômico que o Brasil havia tido foi com dinheiro emprestado e nós tivemos que pagar. Um outro detalhe importante foi a questão de uma infraestrutura que não se autossustentava. Então, do ponto de vista de uma aparência, você vê estradas, rodovias, prédios públicos, estádios de futebol, escolas, mas infelizmente tudo isso foi sem uma logística e não foi sustentável. Por isso que na década de 80 tivemos a década perdida, mais uma fake news. E no caso da segurança e educação pública, como era? O mesmo elemento. Realmente existe uma situação que tem que ser vista. A educação pública ela se consolida e se estrutura nos governos militares, porque você vai ter uma educação efetivamente pública. Contudo, também sem o pensamento logístico. Você vai ter escolas, mas não tem professores. Você vai ter escola, mas você não vai ter um desenvolvimento econômico que o cidadão possa ter seu fardamento, sua alimentação, seu livro didático. Então, o Estado passou a assumir tudo isso, o que gerou corrupção, dificuldade de logística dessa estrutura educacional, uma precariedade a partir do controle que se teve sobre aquilo que era dado em sala de aula e, inclusive, Sara, na própria universidade, que também passou a ter uma estrutura ligada a essa formação de controle, de programas que são feitos e como dados. Alguns deles, inclusive, se perpetuam até hoje. A educação pública nasceu, se estruturou, mas consolidadamente precária. Professor, esse comentário é muito visualizado nas redes sociais. Viva o regime militar. Como dizia meu avô, quem era trabalhador não era perseguido, era protegido, coisa que não acontece hoje. Fake news e pesada, até porque é isso que acaba justificando os regimes ditatoriais e talvez até novas tentativas desse tipo de formação, se entendendo como se o regime tivesse sido bom e positivo. Pode ter sido,
para a classe média, iludida, ludibriada, a partir de um aumento de poder de consumo que a classe média teve, artificial, por empréstimos que o governo federal fez e injetou na economia brasileira. Mas para o pobre, não. Tanto é que é nesse momento que nós temos a proliferação de favelas, de comunidades, em que o processo de favelização brasileiro vai ser mais acentuado a partir de uma repressão, de uma lógica de deslocamento de determinadas populações para os centros urbanos. O pobre, ele vai sofrer. Aqueles que discutiam contra do regime também vão sofrer. Inclusive, Sara, aqueles que eram de direita. Não é só de esquerda. Aqueles que discordavam do governo eram taxados de maneira genérica como sendo de esquerda e, portanto, coagidos pelo regime. Mas uma coisa para se refletir, as pessoas esquecem das torturas, as pessoas esquecem dos estupros, das violências sexuais. Me esclareça e procure entender, quem comenta isso, o que justifica meu posicionamento ideológico diferente do seu, de uma mulher ser estuprada, de uma mulher ser violentada, de uma mulher ser mutilada, fora as violências psicológicas que se teve. Então, isso justifica uma ação de desenvolvimento econômico e político? Ou se quer dizer que isso não aconteceu quando hoje nós temos historicamente registros feitos pelo próprio regime, pelos próprios militares, documentos do Exército e documentos da aeronáutica? Quem discute isso? Quem diz isso? Na realidade, não sabe, não quer saber ou simplesmente não liga e entende que a tortura, que a mutilação, ela é justificável. Então, precisamos, enquanto sociedade, refletir, pensar um pouco sobre isso. Essas fake news, elas são de propósito? Elas são falta de conhecimento? Ou é algo que a sociedade brasileira não discute e não consegue discutir, seja em sala de aula, seja num restaurante, seja num bar, ou seja na nossa própria família? Ditadura não é bom, ela mata, ela elimina. E as fake news alimentam essa violência no nosso mundo contemporâneo. Perfeito, professor. Muito obrigada pelas informações. Sempre à disposição. Agora você já sabe, antes de clicar em compartilhar, pesquise sobre o assunto e cheque a fonte para ter certeza que a informação é confiável. Não caia em fake news. Eu sou Sara Maria e o Diga Fonte volta na semana que vem. Até lá!